Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, que é ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, localizada aqui no campus da USP, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. A proposta do programa O que Diz a Ciência é levar a você, que nos assiste, um pouco do universo das pesquisas, dos projetos desenvolvidos no âmbito da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos questionar um mito moderno, a ideia que ir à academia por 1 hora por dia nos dá o direito de passar o resto do dia parados sem nos exercitarmos. Pesquisas recentes revelam que atividades cotidianas automáticas podem também representar até metade de toda a energia que nós queimamos no dia. Para falar sobre essas pesquisas e sobre o que é mito e o que é verdade nessa questão, o programa O que Diz a Ciência tem o prazer de receber o professor Dr. Paulo Santiago, que é docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. O professor Paulo é pesquisador especialista em biomecânica e ciência de dados aplicada à saúde e ao esporte. Professor Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que Diz a Ciência. Eu que agradeço a iniciativa e estou aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto no dia de hoje. Perfeito. Professor, eu quero começar então pedindo para o senhor traduzir para mim e para todo mundo que nos assiste o que o termo científico é NEAT, né? Que é essa questão do gasto oculto de energia. O que exatamente é esse termo, o que compõe esse fenômeno e como ele se diferencia dos treinos estruturados que nós fazemos ou que alguns fazem na academia? Perfeito. Essa sigla, né, na verdade, que é o NEAT, ou podemos falar de NEAT, é um termo em inglês para No Exercise Activity Thermogenesis, que quer dizer assim, o quanto a gente queima de energia, né, a termogênese, fora do que seria o exercício físico. Então, a atividade física ela é uma coisa mais ampla que a gente pode dividir em duas coisas, a atividade física. A atividade física ela tem o exercício estruturado, que seria aquele treino, né, que foi comentado, de 1 hora por dia, 1 hora e meia, que a gente faz planejado, indo na academia, correndo na rua. Então é aquela meta que a gente tem do exercício. Então isso é exercício físico, ele é estruturado. Dentro da atividade física, né, que tudo que a gente faz é atividade física, qualquer movimento, a gente precisa dos músculos para se movimentar, tem o que está fora desse exercício físico. Na verdade, até seria o contrário. Tudo é atividade física e a gente incrementa colocando o exercício físico. Então, tirando a hora que a gente está dormindo, né, até mesmo se alimentando, caminhando para ir ao trabalho, para pegar o ônibus, dirigindo o carro, tudo isso a gente tem gasto energético. Então, tudo isso é relacionado à atividade física. Só não conta a hora que a gente dorme, assim, ou quando pessoas, por exemplo, que estão acamadas, em coma, que reduz muito o gasto energético, né, basal da pessoa, e esse daí fica um pouco fora da conta. Mas seria isso. Tudo é atividade física, e dentro da atividade física a gente tem todas as atividades da vida diária, e em geral o que a gente separa, que é relacionado a quando a gente vai treinar, que seria o treino sistematizado, o exercício físico. Perfeito. Agora, os dados de pesquisa dizem que o NEAT pode representar até 50% do nosso gasto calórico diário, enquanto o exercício programado, né, em academia ou de alguma outra atividade física programada, raramente passa dos 10%. É verdade isso, professor? Por que o movimento espontâneo pesa tanto mais na conta final do que a atividade programada? Basta a gente pensar no seguinte, o gasto de energia que a gente precisa num dia, ou que a gente gasta, né, mais ou menos, para ficar fácil a conta, vamos colocar 2.000 calorias no dia, tá? Tem gente que menos, isso vai depender de estatura, do tamanho da pessoa, enfim, mas vamos arredondar para 2.000. Quando a gente vai na academia e faz um treino de musculação, se a gente for aquela pessoa que vai na academia, treina não muito pesado, a gente vai gastar por volta, nessa 1 hora de treino, 200 calorias.
Se a pessoa treina realmente pesado, nessa 1 hora, pesado que a gente fala é aquela pessoa que se esforça mesmo no seu treino de academia. Ela pode chegar até, né, esses valores assim aproximados, a 500 calorias. Então, notem que assim, de 200 a 500, isso em 1 hora. No restante do dia, o NEAT nosso, normal, é o que vai sobrar, vamos supor que ficou os 2.000 ali, que a gente precisa, que a gente consome, então a gente teria no dia 1.500. Né? Então a gente usou, né, ou gastou 500, se treinou pesado na academia. Acontece que a gente pode aumentar esse gasto fazendo mais coisas durante o dia. Então, subindo escada, parando um ponto antes do ônibus, se movendo durante fala, né, tentar atender telefone e não ficar parado, tá se mexendo. A gente pode, como tem um tempo maior, imagina que se treinou 1 hora, sobraram do 24 horas do dia 23 horas. Tirando a hora que você estava dormindo, né, então a gente tem aí por volta aí no dia um tempo muito maior para gastar energia do que aquela 1 hora de academia. Então a gente consegue elevar esse NEAT, que seria fazendo mais atividades ou mais coisas no dia, para gastar por volta de 500 até 800 calorias. Então nota que a gente pode chegar até 800 ou mais calorias, né, fazendo atividades que são não relacionadas ao exercício, que seria esse NEAT. Então, lógico, passou muito mais. Então, na verdade, é a história que a gente costuma falar. Se você pode ter um carro que você acelera muito, mas por pouco tempo, você vai gastar combustível, mas você andou 10 minutos com ele, do que você ficar o dia inteiro rodando com o carro em baixa rotação ou se movimentando normal, mas gastando, né, pelo tempo você vai gastar mais combustível ou vai ter uma termogênese maior durante o dia. Então essa que é a diferença, tá no tempo, né? A gente fica muito mais tempo fazendo outras coisas do que treinando. Um treino, vou pegar a média, claro que tem gente que investe mais tempo do que isso e tem gente que investe menos também. Mas assim, em média, pelo que a gente vê na população, acaba investindo ali uns 60 minutos diários de treino. Contudo, esses pequenos movimentos que o senhor citou, elas duram o dia todo. De que forma a biologia humana ela interpreta esse acúmulo de energia no decorrer das 24 horas, professor? Como é que funciona essa dinâmica? Então, o corpo nosso, na verdade, ele assim, ele sabe quando a gente está treinando, e por isso que o treino, né, ou o exercício físico é sistematizado é importante, porque o nosso corpo sabe que a gente está fazendo aquilo de propósito para promover, por exemplo, ganho de força, ganho cardiovascular. Então, a gente tem um propósito. O nosso corpo ele acaba meio que entendendo que você está fazendo aquilo com um propósito. O restante do dia, que é o gasto normal, o corpo nosso também entende porque a gente foi feito para se movimentar. Então, ele consegue meio que balizar sabendo, ó, isso aqui eu estou gastando energia, mas é para sobreviver ou para fazer as atividades minhas da vida diária. E agora eu estou treinando, então eu tenho uma especificidade maior com um propósito. Então, seria a mesma coisa, vamos colocar, uma pessoa que depende do seu físico. Por exemplo, a pessoa que faz faxina, né, ou que faz limpezas. Ela fica fazendo movimento o dia inteiro e tem um gasto energético, né, esse NEAT elevado. Porém, aquilo ali, para ela, é como se fosse atividade mesmo de trabalho. Quando ela vai fazer uma outra atividade de treino, aí parece que o corpo, né, ele vira uma chavinha e fala, opa, agora essa pessoa vai exigir de mim uma coisa que precisaria, como se fosse na época né, dos antepassados, de caçar, de ter que fugir, né, tem uma diferença aí, né, psicológica, né, que acontece. Então, isso acontece basicamente desse jeito, né? O corpo nosso, ele, né, o ser humano, né, como qualquer outro animal, ele foi feito para se movimentar. O grande agente de movimento é o atrito e gravidade. Tanto é que a gente percebe, né, pessoas que vão para o espaço ou que ficam em coma, eles derrubam drasticamente o metabolismo dele, tem perda óssea, perda muscular, porque o corpo entende que não precisa, né, ter grandes exigências para continuar se mantendo. Então, é como se o organismo entendesse, ó, eu perdi minha função porque não existem forças mais atuando sobre mim. Legal, professor. Agora, é muito comum, principalmente em redes sociais, a gente vê muito, né? As pessoas postarem lá o está pago,
depois da academia e, se possível for, passar o resto do dia deitadas. Porque essa compensação psicológica, e não só isso, né, mas também faz o exercício e depois se acaba, por exemplo, num fast food ou coisa do gênero. Por que essa compensação psicológica é um erro grave sob a ótica da nossa fisiologia, professor? Então, na verdade, ela é um erro porque o tempo que você gastou, então vamos colocar agora do ponto de vista bem matemático, mesmo de computacional, né? Assim, o corpo nosso, ele entende mais ou menos como se fosse uma balança. Quanto que eu vou gastar no dia, quanto que eu vou ingerir. Acontece que na hora que você faz esse famoso tá pago, como a gente fez a conta lá atrás, você gastou por volta de 200, 300, 400 até 500 calorias. E se você vai para um rodízio, né, e exagera nesse rodízio, é fácil você ingerir coisa perto de 800, 900 calorias. Então, assim, num rodízio, em coisa de 15, 20 minutos, você já passou o seu treino. E aí, você teria que, né, gastar esse restante, que seria nessa outra atividade, que seria do NIT. Só que daí você faz o quê? Tem controle remoto, sistemas autônomos, inteligentes, como esses sistemas assistidos, que acende a luz, apaga a luz, carro que dirige praticamente quase que sozinho, então você não gasta o restante da energia, né, ou do consumo calórico que precisaria para chegar acima do que você consumiu no dia, ou pelo menos para equalizar. Então você acaba ficando como se fosse um depósito todo dia de saldo de energia. Esse depósito dia a dia, o corpo nosso vai entender, eu vou estocar isso para um momento que não tiver condição de alimento, ou que tiver uma escassez. E a forma de fazer isso é estocando em gordura. E além disso, tem o agravamento de como você não se movimenta, que você não se mexe muito, de todas as outras coisas que estão relacionadas a ficar parado. Então é como se fosse, né, você estivesse indo para o espaço. Você vai ter problema vascular, problema de perda óssea, perder força, né? Ficar muito tempo sentado, por exemplo, em avião, que a gente sabe, pode dar caso de trombose, né? Porque o sangue vai ficando represado nos membros inferiores. Então tudo isso acontece dado você não se mexer no restante do dia, não na hora que você treinou. O treino é importante, mas a gente não consegue treinar o dia inteiro, a não ser se a gente for um atleta ou viver disso, né? Perfeito. Na verdade, ele complementa as atividades do NIT e vice-versa. Trabalham de forma conjunta. Professor, agora no emagrecimento as pessoas comem menos, né? Essa é a lógica, por exemplo, de uma dieta, né? De um regime. Agora, por estar com menos energia, tendem a diminuir os movimentos diários sem perceber. Como o corpo sabota a dieta ao cortar a NIT? Então, o nosso organismo ele é inteligente. Ele é como se fosse, imagina o seu computador ou o seu celular. Quando ele está com uma bateria baixa, com a carga baixa da bateria. Em geral, ele diminui o brilho da tela, diminui a velocidade de processamento, ele entra naquele modo de economia de energia. O mesmo acontece quando a gente entra em dietas que a gente vai reduzir o consumo nosso calórico. Então, é comum as pessoas começarem a pesar o quanto que eles comem no dia, né? Seguir uma dieta, né, orientada por um nutricionista. Não tem problema, tá tudo certo, seria o ideal, só que a pessoa só estar fazendo isso do ponto de vista do acompanhamento de um nutricionista, ela vai estar medindo o quanto que ela ingere. Porém, se ela continuar ingerindo, né, quantidades menores, mas se ela também diminuiu o quanto que ela gasta, ela basicamente fez assim, ela diminuiu o quanto que ela come, ela diminuiu o que ela faz. Então é como se você entrasse naquele modo de economia de energia. Então você está comendo menos, mas também você está gastando menos, e aí dá na mesma. Você ou se estava engordando antes, né, ganhando peso naquele processo de antes, você vai continuar ganhando peso, porque você está comendo menos, porém, você também está gastando menos. Então, o ideal é que ou você continue gastando o que gastava, ou até aumente um pouco, e diminua a quantidade nessa balança do que você ingere. É bem complicado porque isso acontece, o corpo nosso entende, se eu estou comendo menos, eu preciso preservar e gastar menos. Só que já se preparando para o futuro. Mas esse futuro não vem, a gente não continua se movimentando mais. Na verdade, a tendência é a gente ficar cada vez, né, menos ativo pelo processo todo da vida, de envelhecimento e assim por diante. Então, esse que é o grande perigo, é você diminuir a ingestão calórica, mas também diminuir o gasto energético diário.
Perfeito. O programa O que diz a Ciência, hoje conversando com o professor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O programa O que diz a Ciência, hoje conversando com o professor doutor Paulo Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, está de volta. Nós estamos conversando, falando um pouquinho sobre a questão das atividades físicas e seu impacto no processo, né, inclusive de manutenção da nossa saúde. Professor, o que é o sedentário ativo, professor, e por que treinar 1 hora não anula os riscos de passar outras 10 horas sentado? Isso é bom para nós aqui, para a equipe da TV, viu? Tá todo mundo prestando atenção. Esse termo ele tem até um nome interessante, né, em inglês, que é o Active Couch Potato, né, que é realmente o preguiçoso de sofá, né? Seria o batata de sofá ali, a batata quente que fica no sofá. Esse termo, né, qual que é o grande problema disso, né? Assim, o famoso treinou, fez, está pago, e depois você ficar parado o restante do dia, né? O treino, ele vai ajudar sim naquela parte que a gente comentou, que é específica de ganho de força, de manutenção de algumas variáveis, né, fisiológicas e até mesmo biomecânicas. Mas acontece que se a gente não se move no restante do dia, o corpo nosso começa a modular e entender. Ele fala assim, bom, na hora que treina, ele vai me esforçar e depois eu vou ficar o restante do dia parado. E aí, né, a gente começa a entrar num processo que é como se fosse a ideia, né, de um processo degenerativo que acontece em pessoas que fazem viagens espaciais, que ficam nas estações internacionais, que eles treinam também, eles têm que treinar todo dia, né? Só que, assim, o restante do dia deles lá, eles estão em efeito de gravidade reduzida ou gravidade zero, né? E aí, basta notar que quando eles retornam para a Terra, eles retornam com sérios prejuízos físicos. Então, assim, daria na mesma. É a mesma coisa você ir treinar 1 hora por dia e o restante do dia você viveu no espaço, sem gravidade, sem ter, né, aplicações, né, ou exigir, né, demandas físicas do seu organismo. O seu organismo começa a entender do mesmo jeito. Amanhã vai vir uma carguinha de treino de 1 hora, o restante eu vou ficar parado. Então ele se prepara para aquele treino e se prepara para ficar parado o restante do dia. Então é isso que é o grande perigo, né, do famoso só fazer uma coisa durante 1 hora e ficar o restante no sofá parado, né, que na verdade nosso corpo vai se modular, ele vai falar, eu não tenho que fazer mais nada além do treino. Uma coisa que se popularizou muito, principalmente aqui nos últimos anos, professor, é a questão dos wearables, né? Os dispositivos inteligentes vestíveis e tal. E um dos, talvez, carros-chefe dessa tecnologia são aqueles smartwatches que fazem, inclusive, alguns acompanhamentos ligados a gasto de caloria e tal. Agora, qual é o perigo de basear a nossa referência de saúde ou de vida saudável só nos dados apresentados por esses dispositivos? Então, na verdade, esses dispositivos, eles, assim, vamos colocar, eles não seriam ruins, tá? Tanto é que, se a gente voltando também para esse lado, né, tem uma empresa brasileira que vendeu os actígrafos, né, os sensores de movimentos, esses wearables, né, os vestíveis, para a NASA, para essa equipe que fez agora aquele contorno na Lua, tal. Foi uma startup brasileira, até muito interessante, que acabou, né, fornecendo o material. Então, eles dão dados para a gente ter informação se a gente está se movimentando ou não bastante. O grande problema é que, em muitos casos, isso acontece muito, né? Esses dispositivos, se a gente usar só eles são inteligentes, mas não tão inteligentes ainda, pelo menos vem melhorando. Mas, por exemplo, se você ficar com um dispositivo no braço e tiver uma mania, um tique de ficar se movimentando muito, mexendo a mão, né, o braço, ele está no braço, ele vai entender que você caminhou, saltou, fez várias coisas durante o dia
que na verdade você não fez, você não movimentou o seu centro de massa, o corpo como um todo. Ele mexeu o celular. Então tem até muita gente que brinca, né, que ele engana o treinador dele, o personal ou o médico, pegava esse dispositivo vestível, já tem tecnologia para saber se está no seu braço hoje ou não, mas tipo, colocava ele numa cadeira de balanço automática e ele ficava lá balançando sozinho. E aí contava como se você tivesse se movimentando. Em alguns casos tem até gente que usa, por exemplo, agora ele sabe, ele corta, né? Fala, ó, essa pessoa não pode ter se movimentado a 80 quilômetros por hora. É a hora que ele estava no carro. Em geral, na hora que você está no carro, você está parado. Então eles já fazem esses filtros, mas no passado, ou em alguns casos, ainda tem esses erros. Então, às vezes a pessoa olha e fala, opa, hoje eu me movimentei, fiz tudo isso aqui e tal, mas ele estava dentro de um, né, tem os acelerômetros dentro, tudo, mas ele estava num túnel, então o dispositivo não pegou o sinal de satélite GPS direito, ele estava em trepidação, porque tinha a rua muito esburacada dentro do carro, então entendeu que ele estava correndo, e na verdade a pessoa não estava. Então, o grande perigo é você não saber o erro de medida desses dispositivos. Muitas empresas já reportaram que eles têm erros aí de 30%, né, da medida que ele está te fornecendo. Então, errar 30%, né, imagina, né, que a gente colocou né, no gasto calórico diário, né, é muita coisa, é a diferença de uma refeição ou de um treino seu de 1 hora. Agora, é fato que as estruturas modernas, empresariais, escritórios, as áreas de trabalho, vamos dizer assim, elas foram desenhadas ou têm sido desenhadas para, de certa forma, aumentar a produtividade, e a ideia de aumento de produtividade, ela acaba tendo uma relação muito próxima com a ideia de imobilidade, ou seja, quanto mais tempo eu fico no meu posto de trabalho, seja numa mesa de escritório, seja numa estação de trabalho, numa linha de produção, por exemplo, teoricamente, mais produtivo ou maior meu índice de produtividade. Agora, a gente sabe que no que diz respeito à saúde, isso já não é tão adequado. E eu pergunto, professor, como é que a gente pode hackear esses ambientes de trabalho para, de alguma forma, forçar o nosso corpo ao movimento espontâneo, né? Eu tenho uma referência que me vem à cabeça, às vezes coisas simples, né, como talvez trocar o elevador pela escada, caminhar até o bebedouro com uma certa frequência para se hidratar. De que forma isso altera nossos indicadores e pode contribuir para a melhoria? Algumas coisas já são feitas e são bem infantilizadas, mas que funcionam, né? Por exemplo, tem diversos ambientes de trabalho que a ideia é quanto mais tempo a pessoa trabalhar, né, mais produtiva ela é. Ok, mas aí eles vão lá e colocam. É comum quem, né, tem incentivo para doação de sangue, você ganha aquela bolinha para ficar apertando durante a doação de sangue. Aí a pessoa leva para o escritório e ele fica apertando ela durante o trabalho. É um jeito de você gastar mais energia de estar se movimentando. Você está usando os músculos, né, que fazem, né, fechar a mão. Então você vai trocando de mão, se movimentando. Tem gente que põe nos pés, né, uma bola, né, pode ser uma bola de futebol, uma bola de plástico, e fica, né, rolando ela para trás e para frente, apertando, coloca entre os joelhos e fica como se fosse fazendo alguns exercícios durante o trabalho. No Brasil é menos comum, mas em outros países é mais comum terem, né, estações de trabalhos que levantam, né, que você levanta essa estação de trabalho, ou a mesa levanta, né, e desce para você trabalhar em pé, por exemplo. Daí a pessoa fica se movimentando. O gasto nosso em pé é maior do que sentado. Então, isso acontece, né, desses tipos, né? Dá para alterar o ambiente para que a gente melhore essas condições. Tem alguns casos até mais extremos, né, que a pessoa consegue em casa, tipo, trabalha pedalando. Ela tem uma bicicleta em casa, ela é ergométrica dessas, ou uma esteira pequena, e ela fala no telefone enquanto está caminhando, né, e está trabalhando. Mas eu acho que o trunfo maior mesmo, né, até puxando um pouco para, né, a área minha, né, que eu sou formado tanto em educação física como em engenharia de computação, é a inteligência artificial, né, os usos desses agentes, das LLMs, que ela trabalha por você por algumas coisas que são mais mecânicas. Então dá para você apertar lá e deixar ela fazendo as coisas e sair para fazer outra coisa. Então, fazer abdominal, apoio, saltar, fazer qualquer outra coisa, e quando você volta, aquele serviço que você teria que estar na frente do computador fazendo, né,
do ponto de vista que seria um humano, ele estaria pronto com uma IA fazendo para você. Isso possibilita você a fazer outras coisas. O perigo é essa pessoa deixar a IA fazer e ela também não fizer nada, né? Que seria sair, né? Fazer essa volta, uma caminhada e voltar para as coisas estarem prontas. Então, é tudo né, que a gente fala um trade-off, né? Dá com uma mão e tira com a outra, né? A gente pode fazer essas coisas trabalharem para a gente fazer né, as outras coisas que são interessantes, mas também a pessoa pode fazer a mesma coisa, como eu disse, né? Pôr né, os sistemas automatizados para trabalhar para ela e ficar deitado sem fazer nada. Perfeito. Professor, para nós terminarmos esse bate-papo, para quem está nos assistindo, nos ouvindo e deseja manter o metabolismo genuinamente ativo hoje, qual seria o conselho prático que o senhor daria para mudar o estilo de vida agora? Eu acho que o principal é se conscientizar e ter, né, o compromisso e a vontade de mudar, né? Não adianta colocar um app, né, um aplicativo, um dispositivo, uma pessoa para ficar vigiando você, sendo que, né, a pessoa mesmo não vai lá e traça que ele fala, né, agora eu vou começar a me movimentar mais, a fazer mais coisas. Isso parte da pessoa. Então, eu acho que é muito próximo e fica em paralelo como uma pessoa que é fumante decidir parar de fumar. Né? Não adianta alguém tirar né, o cigarro, dar medicamento, fazer as outras coisas, se a pessoa, né, não incorporar aquilo no estilo de vida dela, né, e na forma com que ela vai encarar dali para frente. Então, é basicamente isso. Né, colocar, né, assim, como meta, eu vou fazer isso, né, e vou mudar isso daqui. Se ela for compromissada, tal, a gente sabe que é difícil, né, tem algumas coisas que são hábitos são difíceis de modificar, mas assim, o principal é esse, a pessoa primeiro tem que falar, eu quero e eu vou conseguir. Aí eu acho que daí para frente, né, tudo fica mais fácil, porque a gente tem informação, né, como diria, né, em avalanche hoje, né, tanto na internet ou de pessoas que a gente pode simplesmente, hoje em dia, né, qualquer pessoa aí chegar e falar, eu preciso fazer uma pergunta para o Paulo Santiago sobre isso, né? Ele vai achar meu e-mail no e-mail da USP, vai mandar um e-mail e a gente vai responder, né? Então, e vai orientar, né? Mas não adianta eu orientar, né? Falar, seria interessante fazer isso, tal, e a pessoa falar, bom, eu não quero, não vou fazer. Então, eu acho que a regra básica continua sendo, né, interna, a pessoa decidir que vai mudar. Perfeito. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O que Diz a Ciência. Eu agradeço e desejo para todo mundo aí, né, tudo de bom e que adotem um estilo de vida aí mais ativo, que tem tudo para melhorar aí a vida ao longo do tempo. Perfeito. Eu conversei com o professor Dr. Paulo Santiago, docente e pesquisador da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O que Diz a Ciência. Lembrando que é sempre muito importante para nós receber a sua contribuição. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão ou comentário, por favor, sinta-se à vontade para nos enviar através dos nossos perfis oficiais nas redes sociais. Será um prazer contar com a sua participação. Eu te espero na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau.